Olá, pessoal, amantes da fotografia, aqui Edu Vergara, com Kleber Medeiros, com Léo Caldas e com Ricardo Lourenço. Essa galera que está por aqui é uma galera que entende muito de astrofotografia. E, pô, mó barato, porque eu não entendo nada. Então, eu vou estar aprendendo junto com todo mundo aí, como é que se introduz nesse assunto, quais são os campos da astrofotografia e o que essas imagens podem trazer para a gente aí do mundo, do universo. Eu tenho visto muita coisa do Léo e do Ricardo, é coisa realmente fora de série. Eu acho que a gente vai ter um podcast muito legal sobre isso. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? O Opa, que está com a gente aí, cara, desde a primeira edição está conosco, patrocinando o Brasília Photoshow. Quero lembrar, sabe, que, pô, tá na hora de fazer inscrição, né? E entrar com as suas fotografias aí para tentar pescar uma estatueta, uma medalha, um prêmio. Agradecer o Oppo Hortifruti, Correio Brasiliense, a Realme, a Multidrones, que está conosco aí pela terceira edição seguida, trazendo uma premiação super especial para o drone de última geração, para fazer altas fotos, né? O cara da foto, o Clube de Fotografia, o Grupo de Astrofotografia de Brasília, tá? Que é o Ricardo, se eu não me engano, o vice-presidente, né, Ricardo? É isso? Não totalmente na vice-presidência, eu estou na direção do clube, mas tem o presidente, que é o Matheus, o vice-presidente, o Arthur. Eu estou como um dos diretores, dando apoio também na atual gestão. Beleza, show. Então, quero agradecer também o pessoal do Visite Brasília, é um site muito legal, com as coisas da capital do Brasil, fantástico site. A 3X Digital, equipamentos, Gráfica Movimento, que nos ajuda aí também com a publicação anual das 400 melhores fotos do festival, show de bola. O Foto Curso, que é fantástico, vale a pena, é um curso voltado para a leitura da arte sobre a fotografia, é show de bola, saiba lá. E o Metrô DF, show. São grandes parceiros, apoiadores, patrocinadores, estão conosco. Então, gente, vamos dar início aí. Eu queria chamar o Kleber Medeiros, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso reitor da fotografia. Fala aí, meu amigo, como você está? E aí, Edu? E aí, Ricardo, Léo? Muito bom ver vocês. Sempre assuntos assim de muita relevância. E nesse caso em especial, poxa, eu fico ainda mais feliz, porque é igual você falou, não é minha área. Então, assim, eu ampliei os horizontes, né? Cada vez, literalmente, né? Os horizontes planetários e espaciais. Cada vez que a gente tem alguma live nessa área. E, para mim, tem um monte de novidades aí interessantíssimas, né? Nós tivemos aquela live anterior, no ano passado, né? Que foi, assim, eu aprendi demais, tinha um monte de coisa que eu não sabia e me parece que nessa área, de um ano para o outro, a coisa, assim, multiplica em termos de tecnologia, possibilidades, modelos novos, né? E facilidades. E é isso, estamos aqui para aprender um pouco, agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores. Tem um prêmio bem legal vindo aí, né? Um drone legal. E esse clube de astronomia, eu fiquei particularmente interessado. Vou fazer um monte de perguntas aqui ao longo do processo. Massa. Então, Léo, queria que você se apresentasse aí para a nossa galera, falasse um pouco, introduzisse esse assunto, porque tem muita gente que não faz a menor ideia do que se trata isso. A astrofotografia é um negócio muito sofisticado, na minha opinião, né? Depende muito de técnica, muito de conhecimento e planejamento também, né? A gente estava até batendo um papo um pouco antes, né, sobre o eclipse, né, de outubro, você, no caso, já está se preparando para o ano que vem, não é isso? Sim, olá, tudo bom? Todos aí? Então, esse eclipse que você citou é uma preparação que já deveria ter sido feita no ano passado, né? Para quem quiser ir lá em Natal acompanhar. Então, a gente já se prepara desse tipo de evento, às vezes com 1 ano, 2 anos ou até mais de antecedência, né? Então, me apresentando, meu nome é Leonardo, sou mais conhecido aí como Léo Caldas, né?
Não sou profissional da área de fotografia, mas desde sempre gostei de astronomia e tudo, né? Mas só nessa época digital, né, que eu comecei mais a investir na questão de astrofotografia, né? Antes eu tinha telescópio, como muita gente que gosta de astronomia tinha, né? Mas apenas para observação visual e tal, né? Mas a parte digital, né, da coisa que trouxe para a gente essa possibilidade de aprender muito mais sobre isso, né? Eu nem imagino antigamente como é que era fazer astrofotografia na época do filme, né? Eu não sei se o Ricardo que está aqui já fez muito, acho que não, né? Então, na época do filme era bem complicado, mas se a gente nota a história da fotografia, lá de 1840, que quando começou mesmo os primeiros registros, as pessoas já tinham vontade de fotografar os astros, né? As primeiras coisas que eles fotografavam realmente era a Lua, né? As estrelas. Então, assim, desde que o ser humano aprendeu a fotografia, ele quer trabalhar com a astrofotografia, né? Massa. E como é que você chegou na astrofotografia, cara? Qual foi o clique que aconteceu com você? Que falou, não, cara, esse negócio é para mim. Como é que foi? Então, acho que todo mundo conhece essas imagens famosas do Hubble e dos telescópios espaciais, dos telescópios dos grandes observatórios, né? E assim, a gente vai aprendendo e começando a ler sobre isso, e a gente vai vendo que não é tão difícil de fazer. Você precisa de um pouco de conhecimento, de astronomia, a questão de equipamento é importante, mas hoje em dia, até com celular, você consegue fazer algumas fotos bem interessantes, né? Eles estão evoluindo muito e vocês sabem muito bem disso, né? É, é, Temos que tomar um certo cuidado, eu particularmente, com essa questão de inteligência artificial, né? Isso é complicado, eu acho que a gente não pode misturar o que é uma foto verdadeira com uma foto de inteligência artificial, que muita gente tem feito atualmente é isso, né? Pegar essa questão de inteligência artificial e transformar como se fosse uma astrofotografia. Porque as astrofotografias, elas, na verdade, elas surgiram muito com uma forma científica mesmo, de estudo e tudo mais, né? Então, se você retrata alguma coisa que não é verdadeira, isso passa para as pessoas uma falta de credibilidade, eu acho, né? Então, a astrofotografia tem muito disso. O Ricardo pode até complementar que dia 7 agora, o Clube de Astronomia está chamando os colaboradores para participar de uma observação, de uma ocultação de uma estrela por um asteroide. Olha que interessante. Então, aqui em Brasília vai dar para ver uma ocultação de uma estrela, porque um asteroide vai passar na frente. E aí essa estrela vai apagar durante um certo momento e depois ela vai acender de novo. Isso vai acontecer na madrugada do dia 7. Ou seja, é uma observação astronômica que tem um objetivo científico, né, para quem vai estudar sobre isso, mas ela também é uma questão até de diversão, de ver essa estrela, simplesmente ela vai apagar, porque vai ter um asteroide passando na frente dela e depois é como se fosse um eclipse de uma estrela. Olha só que interessante, né? Acho. Ou seja, teria um sentido muito maior você gravar isso em vídeo do que fotografar. Sim, eu imagino que os registros vão ser É feitos. claro que vários frames, assim, muito rápidos também, para ter uma alta qualidade e demonstrar isso em imagens estáticas também deve ficar interessante. É isso mesmo. Então, vou começar O aqui. registro, se eu puder só complementar, para o registro, a filmagem é uma estratégia interessante para ter exatamente quando começou e quando terminou, mas tem uma parte do pessoal do clube que não tem equipamento para filmagem ou para imagem e vai fazer visualmente. Então ele fica com o olho lá no ocular do telescópio, apagou, marca exatamente a hora, minuto e segundo, reapareceu a estrela, marca de novo. Porque aí vai ter pessoas observando de pontos de referência diferente e para cada um vai durar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, começa um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. E com essas informações do grupo de pessoas espalhados, tanto visuais quanto filmagens, dá para tentar estimar depois o tamanho do asteroide, as dimensões, calculando com os diferentes pontos de vista, cada um vendo um pouquinho diferente a estrela apagar e reacender. Uma pergunta técnica rapidamente aqui, é curiosidade, tá? Mas eu acredito que seja de muitos. Existe algum acessório adaptador para ocular
lateral que não te atrapalhe, tipo um escopo pequeno lateral, que não te atrapalhe você gravar ou fotografar enquanto você enxerga. Não sei se deu para entender o que eu estou falando. Você conhece, Ricardo? Existe um recurso dessa forma, você pode pôr um prisma, um espelho. Então, a luz está chegando. 45 graus. Isso, metade da luz atravessa e metade da luz é refletida. Isso. O único problema aí é que você perde claridade, tanto para quem está olhando, quanto para quem está. Para o equipamento que está capturando a imagem. Então, para fazer a imagem, você estaria perdendo o luz, mas existe. Isso é possível, sim. Interessante. Eu queria fazer um clipezinho aí sobre a inteligência artificial, né? É o seguinte, gente, quem tiver a fim de fazer inteligência artificial, fotografia com inteligência artificial, pode fazer. A gente tem uma categoria específica para isso, igual a gente fez com a categoria montadas e editadas, né? Para que a pessoa possa participar especificamente daquela categoria, não queira, sabe, inventar uma moda, que colocar uma inteligência artificial dentro de uma outra categoria, que não há necessidade. Nós temos uma categoria exatamente para isso. Beleza? Vamos lá, Léo. O que você tem para contar para a gente? É perfeita essa sua explicação. Não é que eu seja contra a inteligência artificial ou montagem. Apenas a gente tem que deixar claro que foi feita dessa forma, né? Só isso. Né? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Está compartilhada minha tela? Está compartilhado. Beleza, beleza. Agora sim. Então, voltando aqui, peraí. Como eu falei, né? A gente estava falando de eclipse. Essa foto eu fiz do eclipse total do Sol lá no Chile. Vocês estão vendo na tela só isso aí, né? Só a do eclipse. Eu fiz essa foto do eclipse total que aconteceu lá no Sol, no Chile, né? E no momento as aves estavam passando na frente do eclipse, porque como o dia vira noite, né? Elas simplesmente ficam loucas. Então elas tentaram voar para o ninho porque não sabia o que estava acontecendo, né? E aí eu consegui pegar essa imagem, né, do eclipse total, a coroa solar e as aves passando aqui. Ela foi escolhida até a imagem do dia pela NASA, né? Para introduzir ao assunto que é a astrofotografia aqui. Então, a astrofotografia é um ramo da própria fotografia, especializada em retratar os corpos celestes e grandes áreas do céu noturno e diurno. Como eu falei, né, a primeira fotografia de um corpo celeste foi feita lá em 1840, ou seja, bem nos primórdios mesmo da fotografia, e era da Lua, né? E a tecnologia, com o passar do tempo, permitiu o desenvolvimento da astrofotografia e expandindo bastante as utilizações, inclusive científicas, que foi o que principalmente incentivou essa melhoria da astrofotografia, né? Essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma foto em grande angular, né, com a olho de peixe lá na Chapada dos Veadeiros. É uma selfie, né? Isso aqui sou eu com uma fonte de luz, né? E eu botei a câmera para fotografar e peguei vários frames, inclusive virou até um time-lapse isso aí. E aí, a partir disso, eu peguei essa imagem para mostrar. E aqui, como eu mostro aqui, né? Isso aqui são quase 180 graus de um lado ao outro, né? Então, como é grande angular, a gente consegue ver todo a Via Láctea, né? O caminho da nossa galáxia aí. Essa aqui, ó, vocês conseguem ver meu mouse? Uhum. Então, essa parte aqui é o centro da nossa galáxia mesmo, né? Como se a gente estivesse olhando para o centro da nossa galáxia. É a parte talvez mais conhecida da Via Láctea. Mas à medida que você vai andando aqui pela parte da Via Láctea, você vê as estrelas mais importantes, Alfa e Beta Centauro, são estrelas próximas aqui da Terra, Cruzeiro do Sul aqui, né? E os outros objetos que estão na Via Láctea, certo? Então vamos lá. Quais tipos de astrofotografias que tem, né? Então a gente tem basicamente 3 tipos de astrofotografias. A de céu profundo, são essas imagens tomadas de objetos além do nosso sistema solar, muitas vezes com o uso de telescópios ou lentes, né, especializadas, lentes de uma abertura grande para capturar bastante luz.
são imagens impressionantes que você vê das galáxias distantes ou nebulosas dentro da nossa galáxia mesmo, né? E é uma astrofotografia que depois o Ricardo vai falar, né? Ela, assim, é um pouco técnica, porque quando a gente vê uma imagem de uma galáxia ou de uma nebulosa, aí não é simplesmente um frame que você retira, né? Você tem que fazer várias imagens daquele local para poder trabalhar essas imagens e tornar uma imagem final, né? Seria o empilhamento dessas imagens. Mas eu vou deixar mais para ele falar sobre isso, porque requer telescópios, né? Seria interessante falar antes. O segundo tipo de astrofotografia são as planetárias. Elas são imagens de planetas, da própria Lua, né? Muito aproximada, quando você vê as crateras da Lua, ou quando você vê aquelas fotos do Sol com as protuberâncias solares, as manchas solares, né? Também são consideradas planetárias. São imagens, na sua maioria, fotografadas com telescópio, mas dá para fazer também com lentes de grande aproximação. Aí você precisaria de uma lente de 500 milímetros, 600 milímetros, muitas vezes utilizando um teleconversor, né, para aumentar ainda mais a potência. Às vezes, por exemplo, eu faço algumas imagens, mais por brincadeira e tudo, não invisto tanto nisso, mesmo eu tendo uma lente de 500 milímetros, com um teleconversor. Minha câmera é cropada e quando ela grava em 4K, ela cropa em 2,5 vezes. Ou seja, no conjunto óptico que eu tenho, o conjunto óptico que eu tenho, né, ela ficaria com uma lente equivalente a 2.200 milímetros, que é excelente, né? Imagina. E mesmo assim, Saturno fica bem pequenininho, né? Quase não dá para ver, você tem que fazer uma ampliação digital bastante grande, né? Aí você perde resolução, né? Aí você vai perdendo resolução. Você vê, por exemplo, nessa mesma configuração, se eu não fizer nenhum resize, Saturno fica com mais ou menos 100 pixels. Caramba. De um 4K. Entendeu? 4K vira 100 pixels, que é a resolução que eu consigo mais ou menos de Saturno. Ou seja, precisa ter um telescópio, uma ampliação muito grande para a gente ver essas imagens aí. Você teria uma ampliação de mais ou menos 44 vezes, né? Se a gente considerar imagem só, né? Com crop, com tudo, é mais ou menos isso, né? Mas telescópios é pouco. Telescópios você consegue aí ampliações de 200, 300 vezes com alguma facilidade, tá? Então, esses dois tipos, e tem o terceiro tipo. Só para complementar, essa é uma imagem de espaço profundo, né? Essa é a nebulosa de Órion. Eu fiz com a minha câmera 70-200 milímetros, né? A lente 70-200 milímetros. Fiz aqui em Planaltina, né? Num lugar bem escuro aqui do Distrito Federal. E não é uma foto única. Isso aqui eu tirei 200 fotos do mesmo local, com tripé fixo, né? Mais uma coisa que também a gente pode falar depois sobre astrofotografia de espaço profundo é que é legal você ter uma montagem, né? Um tripé e tudo, que você acompanhe a rotação da Terra, porque senão você consegue apenas exposições ficam muito curtas, porque se você botar uma exposição de 2, 3 segundos, já começa a dar um risco de estrelas, né? Então, essa aqui eu fiz com 200 fotos de um ISO altíssimo, de 12.800, que eu utilizei esse ISO aqui. Você vê como é escuro a nebulosa, né? 200 fotos, ISO 12.800, 1 segundo cada exposição, para juntar tudo isso e conseguir essa imagem, né? Mas assim, com um tripé, uma montagem que acompanha, você pode diminuir muito o ISO, porque aí você vai conseguir exposições de 5, 6 minutos sem dar uma trilha de estrelas, né? Porque a própria montagem vai acompanhando a rotação da Terra, né? E tem o terceiro tipo de astrofotografia, que é a astrofotografia de paisagem, né? Que é as fotografias em que você coloca o astro, seja a Lua, Sol, ou estrelas, ou a própria Via Láctea, né? Junto com o ambiente. Essas são talvez as que mais são impactantes, assim, né? Essa foto aqui mesmo, no fundo, eu fui lá para Paris para fazer essa foto. Marquei o dia certinho, que tinha que ser a lua cheia, reservei um hotel que eu conseguia ter uma visão da Torre Eiffel certinho. No primeiro dia não deu certo, que tinha muitas nuvens.
né? No segundo dia, quase que eu desisto até que eu consegui fazer essa imagem. Era para estar mais perto, só que outra coisa, a Terra é redonda. Então, como a Terra é redonda, os astros, eles nascem, eles se põem completamente diferente em determinadas partes do mundo. Aqui em Brasília, por exemplo, se você notar, a Lua nasce, vamos dizer assim, da esquerda para a direita, se você estiver olhando para o horizonte. Lá em Paris, é da esquerda para a direita, bem mais inclinado, porque elas estão numa latitude bem diferente. Então, assim, eu não consegui me movimentar lá no ponto certo da cidade para ficar com a Lua bem próxima da Torre Eiffel, né? Mas, pelo menos, saiu essa imagem aí com o farol da Torre Eiffel iluminando a Lua aí. Acho que ficou bem legal. Essa foto é uma única captura ou uma dupla exposição? Não, é única, única. Isso é interessante, porque a gente se depara muito, inclusive no concurso, com duplas exposições e tal. A gente aceita, claro, quando a pessoa descreve como foi feito, para entender que é uma imagem realmente feita num frame, mesmo sendo uma dupla, né? Não, eu É até... exatamente uma montagem. Eu até, assim, eu não, esse tipo de astrofotografia, de paisagem, eu não faço dupla exposição. A não ser em casos raríssimos que eu quero comparar alguma coisa com outra, né? E aí eu explico que eu faço isso nas minhas redes sociais, eu às vezes coloquei dessa forma, né? Mas eu prezo muito por essa questão, né? De você ter o suor de estar lá no local, É o instantâneo, mais, né? Pois é, e muitas vezes esses frames, eles são parte de um time-lapse. Então, muitas vezes eu faço 300, 400 fotos e retiro algumas só para as imagens estáticas, normalmente viram um time-lapse depois, tá? Top. Então, vamos lá. Continuando aqui, o que é necessário para as pessoas, né? Principalmente aí do concurso também, né? Chamando atenção para o concurso de fotografia, o que é necessário para começar na astrofotografia? Eu acho que você começa na astrofotografia primeiro gostando da astronomia. É fundamental você gostar de astronomia, estudar um pouquinho, saber a posição dos astros, saber por que tem o solstício, o equinócio, o que são esses nomes, né? Então, eu indico para as pessoas que estão começando alguns programinhas, por exemplo, o Stellarium, que é gratuito para PC, em que você consegue simular o céu de qualquer lugar do mundo, aonde você está, e em qualquer tempo. Então, eu posso ver o céu daqui de Brasília daqui 200 anos, que ele faz daqui 200 anos é muito tempo, talvez ele tenha algum errozinho, né, de posição, mas muito pouco, né? E seria uma forma de conhecer, de aprender bastante, de fazer umas previsões de quando que o Sol vai nascer em determinado ponto e tudo mais, né? Tem outras coisas importantes, aqui só voltando, essa foto eu fiz do momento em que o Sol estava completamente alinhado com o Congresso Nacional, né? Isso é engraçado, eu até falei no ano passado para vocês sobre esse dia específico, né? O dia que o Sol nasce no meio do Congresso Nacional, certinho, quando a gente está de frente para ele, é o mesmo dia que o Sol passa pelo zênite aqui em Brasília, que é o topo do céu a 90 graus. Isso, assim, é uma coincidência, só mesmo perguntando para os construtores se foi coincidência ou não, né? Porque ele poderia ter construído o eixo monumental na direção norte-sul, leste-oeste, não, mas a angulação é perfeita para que quando o Sol nasce atrás do Congresso, ele suba no topo do céu. Isso acontece 2 vezes por ano, né? Um pouco antes do solstício de verão e um pouco depois. A gente acha também que é dia 21 de abril, não é nesse dia, né? Então, assim, por que eu soube disso? Porque estudei essa questão de posicionamento e no dia, especificamente, isso aí, eu acho que era novembro, início de novembro, dei sorte de estar um dia livre, né? Porque aqui em Brasília chove muito nessa época, e consegui fazer essa imagem, tá? Alguma pergunta aí, gente? Só imagens fantásticas, só afirmações. Legal, obrigado. Essa foi feita com drone? Não, eu estava de cima da plataforma da rodoviária. Usou uma tele bem significativa aí, né? Deve ter um crop aí também. Eu não lembro se essa foto eu fiz um crop grande. Muito legal, cara.
Mas não é longa, não. Essa lente, eu tenho certeza que era lente de até 200 milímetros. Eu tenho algumas fotos lá da torre de TV, que é um pouco mais distante, que utiliza 500 milímetros, né? E a segunda coisa importante, né, para você conhecer, para começar na astrofotografia, é um domínio desses princípios básicos da própria fotografia. Então, primeiro, aprender um pouco da astronomia e, segundo, entender um pouco da fotografia em si, a questão da exposição, o que é esses 3 pilares importantes, né, da fotografia. Abertura de diafragma, nas lentes com grande abertura, você consegue puxar mais luz, isso é importante na hora de você fazer uma fotografia de espaço profundo, né? Sensibilidade do ISO. Essa questão do ISO é interessante porque se você junta, normalmente as fotos que a gente fala de espaço profundo e mesmo de planetárias, você tem que fazer empilhamentos de imagem. O que é isso? Você joga uma foto em cima da outra para melhorar o sinal e, principalmente, diminuir o ruído. Se você pega 2 fotos, vocês que são fotógrafos devem até saber, pega 2 fotos com ISO 3200 e faz o empilhamento dessas fotos, ela se torna uma foto com um ruído equivalente a 1600 de ISO. Se você pega 2 de 1600, você faz um empilhamento, vira mais ou menos uma foto de 800 de ISO. Você vai diminuindo o ruído por conta disso. Então, imagina, você pega, igual que eu falei, aquela foto que eu fiz 200 fotos de 12.800 de ISO. A cada foto que eu vou jogando uma em cima da outra, eu vou diminuindo o ruído aparente, né? É engraçado, desculpa, só em relação a essa foto em especial, eu sempre achei essas fotos com exposição muito longa, eu sempre achei assim, me lembra muito algumas pinturas do Van Gogh, né? Aquela coisa da noite, aquelas pinceladas que criam um movimento e tal, eu acho maravilhoso. Mas na minha cabeça sempre foi com ISO mínimo e ainda usando filtros ND bem fortes para poder ampliar o tempo. E você está falando justamente no sentido contrário, né? E depois você faz o empilhamento como se fosse um HDR, aí você vai juntando os pixels ali, meio que sobrepondo nas lacunas para diminuir o ruído. Sim, a foto no fundo, ela foi feita, faz parte, como eu falei, de um time-lapse, né? A maioria das vezes eu faço um time-lapse. Então a foto do fundo, ela foi feita lá em Pirinópolis, na casa de amigos, eu deixei a câmera tirando foto, mas o ideal para esse tipo de rastro de estrelas são fotos em sequência realmente, porque fica muito mais fácil de você controlar a questão da luminosidade. Imagina, essa foto, todo esse rastro de estrelas tem mais ou menos 2 horas. Você controlar uma exposição de 2 horas é muito complicado, você, né, adequar isso aí. Então, eu fiz essa foto, se eu não me engano, são 200 ou 300 exposições de 30 segundos. Que aí você controla muito mais. E aí depois você, juntando as fotos, uma em cima da outra, aí tem várias técnicas, né, Kleber? A técnica que eu falei do espaço profundo, ela vai jogar uma foto em cima da outra exatamente. As estrelas não ficam fora do prumo, ela fica tudo adequado ali. Aí você aumenta o sinal daquela imagem. Nessa aí, ela não foi uma em cima da outra especificamente, porque ela guardou o movimento do céu. Aí você faz todo o rastro das estrelas. Aqui no caso, ó, no fundo, dá para ver que a câmera estava apontada exatamente para o polo sul celeste. Por isso que todas as estrelas do céu giram em torno de um ponto aqui no meio da imagem, que é o polo sul celeste. Tá? Se você aponta isso para o norte, está no hemisfério norte, você consegue ver até a estrela polar no polo norte terrestre, né? Aqui no sul a gente não tem uma estrela específica ali. Então, mas tudo gira em torno de um ponto específico no céu, tá? Você entendeu mais ou menos? Eu entendi. Beleza. Eu ainda sou aluno. Estou indo bem. Não, eu também, mas assim, está elucidando bem. Estou achando sensacional. Então, Não, eu acho que tem um ingrediente aí que precisa ser melhorado, né? No meu caso, é o ingrediente da paciência, né? Porque para se fazer um trabalho como esse, é uma coisa incrível, né? Você precisa se preparar bastante, ter um grande conhecimento astronômico
para você não perder tempo com registros que não tem muita significância, né? Mas eu fico impressionado assim, com o resultado final, né? É incrível. E eu preciso aprender, por exemplo, essa questão do empilhamento. Eu não sei fazer isso, né? Sou ainda muito daquela coisa do clique único, né? E pego aquele clique, não tenho essa formação no Photoshop, eu não sei trabalhar no Photoshop. Então, eu gosto muito de trabalhar com luz, então eu tenho uma outra. Eu vou para outro lado. Então, quando eu vejo essas fotos, para mim é como se fosse um shopping de fotografia, uma loja nova. Legal. Mas é isso mesmo, né? Eu também, se eu for fazer o que você faz, eu vou ter que aprender muita coisa mesmo, né? Então, e realmente, você falou, a paciência é fundamental. Tem capturas de imagens de nebulosas, galáxias, que demoram, às vezes, 40 horas. A gente só tem 8 horas de noite, às vezes menos do que isso. Ou seja, são feitas em vários dias. Você tem que pegar aquela época do ano, às vezes que está no tempo firme, você se prepara para fazer 4 horas de captura daquele céu, depois na outra noite mais 4 horas e vai juntando isso até dar uma imagem no final. Realmente, a astrofotografia muitas vezes é para quem é meio, assim, meio doido e paciente, muito paciente. Mas você consegue antever mentalmente isso durante o período de planejamento? Então, vou falar de planejamento agora, quer ver? Daqui a pouquinho eu vou falar do planejamento. Legal. Ó, sobre esses processos de edição, também é importante, igual o Edu estava falando, né, de conhecer um pouco desses programas de edição, que seria os mais básicos, Registax, que são programas de empilhamento, o PIP, que é de você estabilizar o astro no centro do frame, né? O StarStax, esse que vocês viram na foto anterior, é de fazer trilha de estrelas. Eu utilizei o StarStax para fazer ele. Então, ele pega as fotos que eu fiz e junta numa foto só e mostra aquele risco de estrelas. Sequator também faz isso, Deep Sky Stack. Todos são programas que são importantes para vocês conhecerem, né? As pessoas estão iniciando. Além dos programas de imagem normal, o Lightroom, Photoshop, próprio GIMP, que é gratuito, né? Essas são imagens, muitas vezes você faz um trabalho inicial neles, joga nos programas de empilhamento e tudo mais, e ainda volta para lá para dar um retoque final, em brilho e tudo mais, né? Essas imagens aqui foi eu que fiz, ó, os planetas sem telescópio, com a minha câmera mesmo, né? Então é Marte, Júpiter, com as 2 luas, Saturno, tem até Urano aqui, deu para ver esse pontinho azul aí. Mas imagens no telescópio ficam bem mais claras, né? Maiores, né? Os astros aí. Esse aqui é o Sol, também é uma imagem planetária, considerado planetária. Nesse caso, não sei se vocês conseguem ver, tem uns pontinhos no Sol. Dá para ver aí ou não? Tá. Esse aqui é o trânsito de Mercúrio. Mercúrio passando na frente do Sol, né? O planeta Mercúrio passando na frente do Sol, que eu fiz essa captura. Faz uns 3 anos isso aconteceu. O próximo daqui uns 13 anos que vai acontecer de novo, né? Em 2012 teve o trânsito de Vênus, que foi a coisa mais espetacular, assim. Eu não fiz as fotos dessa época, né? E infelizmente não fiz, porque a próxima é em 2112. A gente não vai estar aqui, não, para ver o próximo trânsito de Vênus. Vai saber, quem sabe. Para vocês saberem, Vênus é esse planeta aqui do lado, em azul, ó. Isso aqui é o crescente Vênus. Olha só que interessante. Também feito sem telescópio, com a minha câmera. Quando o Vênus está muito próximo do Sol, ele apresenta essa fase como se fosse a Lua. Mas é o planeta Vênus aqui no céu azul, né? Aqui, ó, uma coisa interessante que eu já fiz com o Ricardo, a gente fez esse ano uma captura da estação espacial, no caso ela estava passando na frente da Lua, né? Essa estação espacial com 6 astronautas lá passando na frente do Sol. Você vê que a órbita dela é tão espetacular, tão precisa, calculada, que eu considero mais fácil fazer isso do que pegar um avião passando na frente do Sol. Porque o avião às vezes muda um pouco a rota e tal, você se prepara e ele não passa.
Mas a estação espacial tem programas que falam que se você estiver naquele local, naquela hora específica, você vai ver na frente do Sol ou da Lua, né? E olha só, aqui aumentando, dá para ver até os painéis solares aqui, ó. E viu isso? Incrível. Então, essa é uma astrofotografia também, né? E aqui, aí a gente chega naquilo que você falou, de programar, né? Então, a programação da astrofotografia vai depender do tipo que você quer, né? Então, tem que saber a melhor época do ano. Às vezes, você se programa para tirar foto da Via Láctea, mas a Via Láctea não vai estar no céu durante a noite. Ela vai estar no céu de dia, ou seja, vai ser impossível de ver, né? Então, fotos da Via Láctea de janeiro, você pode saber, é impossível. O Sol está na frente da Via Láctea. Ou seja, ela só aparece no céu quando é dia. Você não vê a Via Láctea, né? Então,